Meus irmãos, paz do Senhor Jesus a todos, saudações de paz, shalom, shalom, shalom. Quero deixar para a tua meditação nesse dia 4 de março, o livro do Gênesis, capítulo Bereshit, como você possa entender, o livro do princípio, da origem, da criação, capítulo 41, versículo 1. Passado 2 anos completos, o faraó teve um sonho e parecia ler a Shirley, ele de pé junto ao rio Nilo. Do rio subia 7 vacas formosas, à vista e gordas, pastava no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, junto às primeiras, na margem do rio. Vamos ler o capítulo 41 mesmo, versículo de número 45. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia. Ele deu por mulher a Senate, filha de Potifera, sacerdote de On, e percorreu José por toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Versículo de número 51, versículo 50, antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, as quais lhe deu a Senate, filha de Potifera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. O segundo chamou Efraim, pois dissera: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância, houve na terra do Egito, Queridos, sabemos que essa Bíblia ela foi escrita na língua português, e traduzido por João Ferreira de Almeida. Porém, nós temos uma interpretação aqui do João Ferreira de Almeida. Quando nós vamos os originais da Bíblia hebraica, nós vemos que a frase passado 2 anos completos, Yamim Shenataim Miquetes, que representam, não são 2 anos apenas, 2 anos como o nosso calendário gregoriano, mas 2 anos de dias. No final de 2 anos de dias, e nós vemos a palavra Yamim, que é dia no plural, Yamim, dias. Não ocorre nenhuma tradução do português. As traduções do português João Ferreira de Almeida, ela fala apenas de 2 anos, enquanto o texto original fala de 2 anos, 2 anos de dias. Então, são dias. Por que, pastor? São dias de anos. Porque esses 2 anos, Faraó está falando dos 2 anos, passados 2 anos que José ficou preso na prisão, quando José foi caluniado e ele tentou, a mulher de Faraó tentou contra sua vida, e ele fugiu da mulher de Faraó. Então, passados 2 anos na prisão, foram 2 anos aqui, irmão, de muita angústia. 2 anos na prisão consiste em muitos dias únicos, ou seja, são dias únicos específicos, dias cheios de angústia, dor, novas esperanças, novas decepções. São dias difíceis. Todos os dias ele tinha que
escolher confiar em Deus. Realmente a confiança de José estava em Deus no decorrer daqueles dias amargos, dias difíceis. Não importa quão exausto ou desapontado estivesse, mas ele tinha que confiar em Deus. A palavra dias aqui nos assegura que Deus viu todos os dias da prisão de José. A palavra Yamishenataim Miketz, ela quer dizer que Deus, ele conhecia a dor e a angústia, né, de José em cada dia que José passava. Ele conhecia a dor e a angústia de cada um desses dias, Deus conhecia. E eu quero dizer para você, esse dia de hoje, que Deus, ele conhece a sua angústia, Deus conhece a sua aflição, Deus conhece, né, os dias difíceis que você tem passado. E pode ter certeza que Deus é com você, como Deus ele foi com José na prisão. Deus também ele será com você, ele estará com você. As portas da prisão se fechou, mas as portas da prisão não pôde de nenhuma forma impedir que a presença de Deus acompanhasse José, porque Deus estava realmente com ele, Deus estava com ele. Interessante que nós vamos vendo aqui, meus irmãos, que Deus era com José, né? Deus ele era com José piamente, isso nós não temos dúvida disso, que Deus era com o jovem José, né? E nós vemos também que José ele interpreta o sonho de Faraó, o sonho das 7 vacas magras, que comia as 7 vacas gordas, que era 7 anos de escassez, 7 anos de abundância, né? E as 7 espigas que nascia da mesma haste, aquele tronco do milho, depois nascia outras 7 raquíticas que comia as 7 espigas boas, né? Então fala de 7 anos de prosperidade, de abundância, e 7 anos de escassez. E Faraó não sabia decifrar esse sonho, e José conseguiu, porque ele era um homem sábio, um homem que tinha a romar de Deus. Romar é sabedoria, ele tinha a sabedoria da parte do Senhor. Então a Bíblia diz que nada mais justo aos olhos de Faraó, que tinha sido José que tinha interpretado o sonho, né, de Faraó, nada justo, e José agora lideraria o Egito, tomasse a segunda cadeira de Faraó, e ele passaria agora a liderar todo o Egito, e todos tinham que obedecer a José, todos tinham que ser obediente, desde a criança até o adulto, né? Todos tinham que fazer conforme a direção que José estava dando, irmãos. E interessante que Faraó, ele viu que o Senhor estava com José, né? Portanto, Faraó entregou tudo que ele tinha nas mãos de José, né? E Faraó dizendo: podemos encontrar alguém como este, um homem a quem está o Espírito dos deuses, né? Faraó faz uma pergunta: no Egito não teria ninguém, né, a não ser José que administraria todo o Egito. Então nós vemos aqui, irmãos, que agora o Faraó entrega tudo nas mãos de José, e José agora ele recebe um nome de Faraó, homenageando
José, Faraó dá um nome a ele, no versículo 45, capítulo 41 de Gênesis. Agora o Faraó, ele chamou o Faraó José, não de Yosef mais, mas chamou ele de Zafenat Paneia. Interessante que a palavra Zafenat Paneia não é não vem da palavra egípcia, mas vem da palavra hebraica também, que significa, aqui nós temos Tissafã, né? Seria Tissafã, significa esconder, guardar ou armazenar, né? E nós temos também Paneia. Paneia significa decifrar, descobrir, resolver, decodificar, interpretar. Assim, Safã, Paneia, né, o nome egípcio de José pode ser traduzido como aquele que explica as coisas ocultas. Então nós vemos aqui que a palavra Zafenat Paneia é aquele que explica as coisas ocultas. Ou seja, José tinha uma sabedoria tão grande que ele conseguia decifrar, né, as coisas que estavam ocultas. Portanto, foi ele que recebeu, né, essa revelação de Deus, e ele entregou para Faraó, dizendo que teria 7 anos de abundância, prosperidade, mas depois teriam 7 anos de escassez. Após viria 7 vacas magras, que após as vacas gordas viria as 7 vacas magras, que comeria as 7 vacas gordas. Ou seja, após 7 anos de abundância viria 7 anos de muita fome, escassez. E era para José agora guardar de tudo aquilo que o Egito estava arrecadando, era para ele guardar 1/5. Ou seja, 1/5 seria aí praticamente quase a metade, na verdade. A metade daquilo que José estava, que o Egito estava conseguindo arrecadar. Então, irmãos, nós vemos aqui que o Senhor, ele honra os seus filhos, o Senhor, ele dá vitória para os seus escolhidos, o Senhor dá vitória, o Senhor é com José, assim também como o Senhor será conosco, assim também como o Senhor será com você, assim também o Senhor te dará sabedoria, o Senhor te honrará, aonde que você colocar as plantas dos seus pés, o Senhor te dará sabedoria para você administrar, para você ser bem quisto diante do público que te observa, diante das pessoas que te observam, porque a Bíblia é tão linda, irmão, que a gente vê que a Bíblia não oculta o pecado de ninguém, a Bíblia não oculta, né, as falhas dos patriarcas, profetas, mas quando a Bíblia ela mostra que também, ela mostra a virtude, ela mostra o lado positivo das pessoas que realmente têm o Espírito de Deus, têm uma vida com Deus. A Bíblia diz que Faraó, ele viu realmente Deus em José, e assim também as pessoas irão de ver o ímpio, né, aquele que não é crente, aquele que não é cristão, irão de ver Deus realmente na sua vida, irão de ver. E logo o versículo de número 51, a 49, assim ajuntou José muito cereal como areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Deus deu sabedoria para José administrar. O Egito agora passou a ser, né, um lugar de muita prosperidade, né, porque
a sabedoria, a prosperidade, ela é proveniente de sabedoria para administrar. Então aqui nós vemos que antes de chegar a fome, Deus agora dá para José 2 filhos, nasceram 2 filhos, né? O versículo 51 dizendo que o primogênito se chamou Manassés, né? Pois disse Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. E o segundo chamou Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Olha que interessante, irmãos, é uma lição aqui para nós aprendemos com esse texto, que quando depois de toda a aflição, de todo sofrimento e provações de José, finalmente vemos que José agora está bem sucedido, influente, e agora nós vemos um detalhe interessante aqui nessa narrativa, quando o seu primeiro filho nasceu, né, o seu primogênito, interessante a palavra primogênito aqui, vamos achar a palavra, Berror, no hebraico é Berror é primogênito, quando o seu Berror, ou Berrorot, que é plural, né, para primogênitos, mas aqui seria Berror no singular. Nasceu o seu Berror, seu primogênito, e José chamou, José mesmo deu o nome para ele de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos. Então nós vemos aqui, irmãos, que é interessante que nós vamos acompanhando o texto. José, ele com certeza, ele se perguntava com ele mesmo, por que que o meu pai, quando meus irmãos me venderam para os mercadores, os amalequitas, os mercadores, que ia passando para ir para o Egito, quando os seus irmãos venderam ele para o Egito, por que que o seu pai Jacó não foi atrás dele? Por que que seu pai não se preocupou em ir atrás, né, de José? Porque até então Canaã ficava um pouco mais para cima, o Egito um pouquinho mais para baixo, segundo a geografia bíblica. Por que que Jacó não foi atrás de José? Por quê? Isso pairava na mente de José. Por que meu pai não procura por mim? O Egito é tão perto, porque José provavelmente esperava que seu pai fosse procurá-lo. Mas como isso nunca aconteceu, José pode ter se convencido que o próprio Jacó estava envolvido na trama. É interessante, né, nós pensarmos o texto dessa forma também, porque pode ter uma certa verdade por trás disso tudo. Afinal, foi seu pai quem enviou para verificar os seus irmãos. Capítulo 37 fala isso do Gênesis, que foi Jacó quem enviou José para verificar os seus irmãos, como estaria os seus irmãos. José sabia que seu pai o amava, mas também ele conhecia também as histórias dos pais, né, que Abraão amava muito Ismael, mas Deus não escolheu Ismael, mas escolheu Isaac. Também Isaac amava muito Esaú, mas Deus não escolheu Esaú, Deus escolheu Jacó. José sabia que se fosse vontade de Deus, que ele fosse banido de sua família, seu pai aceitaria e obedeceria a essa vontade. Porque Jacó, primeiramente, ele temia a Deus. Então, pairava muitos pensamentos aqui na cabeça do jovem
José. Nós vemos que só quando os irmãos chegaram, José percebeu que Jacó não sabia nada sobre o crime. Quando os irmãos, ou a fome, né, ela alcançou Canaã, e os irmãos de José veio comprar alimento no Egito, porque o Egito agora estava importando alimento, estava vendendo trigo. José viu que Jacó não veio, né? E agora ele estava ansioso para resolver esse mal entendido, até que mesmo que pedir perdão, e por isso que sua primeira pergunta foi: vive ainda o meu pai? Queria resolver essa situação, essa mágoa que estava dentro do seu coração, esse sentimento negativo, essa mágoa que estava aí preso no seu coração. Importante, irmãos, nós liberarmos o perdão, né? Em vida nós possamos resolver algumas mágoas que ficou lá do passado, né? Algumas queixas, algumas situações que você deixou isso entrar e criar uma raiz de amargura, né? E a raiz de amargura, ela vai alastrando até aqui. Então nós temos que cortar essa raiz de amargura. Então, às vezes a pessoa precisa ser curada, né, desses sentimentos que tormentam a sua vida, né? É como um demônio que tormenta ela dia e noite. O perdão nós não estamos fazendo o bem para o nosso próximo, nós estamos fazendo o bem para nós mesmos. Então isso é muito importante, você perdoar seu irmão, seu pai, sua mãe, seu amigo, seu próximo, aquele que você pensa que ele fez mal. E agora nós temos uma verdade interessante aqui na narrativa. Nós estamos no capítulo 41 de Gênesis, Bereshit. Os filhos de José nós vemos os filhos de José, né? Efraim e Manassés. Vou falar um pouquinho aqui de Efraim, depois de Manassés. Nós entendemos aqui, irmãos, que os dois filhos nasceram de José no Egito. Em primeiro lugar, vamos tentar entender o significado original em hebraico dos seus nomes. José o chamou o primogênito, né? O primogênito Manassés. O nome Manassé, o hebraico Manassés, é derivado da raiz hebraica Nashá, fazer esquecer, que significa fazer esquecer. José queria esquecer todo o sofrimento e aflição que ele passou, e por isso ele chamou seu filho de Manassés. Ele queria fazer esquecer, né? Agora ele está esquecendo do sofrimento que ele passou na prisão, desde o sofrimento que ele passou, agora sendo traído pelos seus irmãos, sendo vendido pelos seus irmãos aos mercadores ismaelitas, que a caravana estava indo para o Egito, e queria esquecer de todo o sofrimento da prisão, né? Os 2 anos de dias de angústia, tristeza, de aflição crucial que ele passou. Então ele coloca o nome de Manassés, que vem da raiz hebraica Nashá. Nashá significa fazer esquecer, que Deus tinha feito ele esquecer, Deus tinha feito ele perdoar, Deus tinha feito ele liberar o sentimento negativo, Deus tinha feito ele realmente agora sair da prisão ao palácio. É isso que Deus tem para você.
quer que você venha esquecer de todo sofrimento. Ele vai fazer você esquecer, viver um novo tempo, viver um novo período na sua vida, um tempo de muita prosperidade, um tempo novo, o qual Deus está preparando para você. E o segundo filho, ele colocou o nome de Efraim. O segundo filho, Efraim. O nome Efraim é derivado da raiz perê, que significa tornar frutífero. Evidentemente, José foi capaz de esquecer de seu sofrimento e seguir em frente, tornar-se fecundo, produtivo na terra estrangeira. Além disso, o fato de que Efraim e Manassés são os primeiros irmãos, na Bíblia, cujo relacionamento não é marcado por ciúme e rivalidade, como Caim e Revel, que seria Caim e Abel. E não, lá foi um relacionamento provocado por ciúmes, porque Caim teve ciúme de Abel e acabou matando seu próprio irmão. Aqui não, aqui tanto Manassés e Efraim, eles tinham bons relacionamentos, não tinha rivalidade, não tinha ciúme, e apresentavam um poderoso testemunho da paz do coração de José e na casa de José. Então nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor, ele fez prosperar na vida de José, ele fez José esquecer, José perdoar, ele fez tornar a vida de José, uma vida agora abundante, uma vida produtiva, e cada nome na Bíblia tem assim traz uma certa mensagem. Então, tanto o nome de José, nome que Faraó colocou em José, nós vemos que o Senhor estava dando sabedoria para José, que nome, um novo nome que Faraó deu para José. Aquele que explica as coisas ocultas. Seria o capítulo de número 41, já estou encerrando aqui, 41, versículo de número 45, Zefenat Paneia. Então, aquele que explica as coisas ocultas, como também Manassés e Efraim tinham um significado interessante. Esquecer e a abundância, a prosperidade, tornar próspero. Efraim, Deus me fez próximo na terra, na minha aflição. Então receba essa palavra sobre a sua vida nessa tarde oportuna, que Deus possa prosperar, e eu não tenho dúvida que Deus, Ele, o eterno Senhor, Ele fará prosperar os seus caminhos, como o Senhor, Ele tirou José do Egito e fez José sentar no trono. No trono, José sentou e ele teve uma vida abençoada, da prisão ao palácio. Então, isso aí são detalhes desconhecidos que passamos muitas vezes, os pregadores, muitas pessoas passam desapercebido, e nós, através do estudo da palavra do Senhor, conseguimos aprender com o Espírito Santo, com Deus, e Deus, Ele vai nos dando graça. Amém? Papai querido, Deus soberano, eu quero apresentar em Tuas mãos, Senhor, a minha vida, a vida do Teu povo, nesta tarde, nesse dia de hoje, que o Senhor venha honrá-los, venha abençoar, entrar com milagres. Orabachuque de Barachem, Esmaquim de Erevácia, da vitória, Senhor. Meu Deus, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, prosperar na vida do Teu filho, muitas lembranças, muitas ocasiões que ele passou, aflição, lutas, decepções, Senhor. Ele e ela não venham guardar seu coração.
mas eu acredito que o Senhor vai fazer o teu filho prosperar na terra da aflição. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos. Amém. Que Deus abençoe vocês poderosamente.